Eu tenho aprendido a conhecer um Deus que não fica esperando que eu, sendo material, suba para um mundo onde as coisas são imateriais para encontrá-lo. Eu tenho aprendido a crer num Deus que se fez material para que eu pudesse alcançá-lo. A este Deus que se faz material para que eu possa alcançá-lo, eu consigo amar. E quando eu consigo amar a este Deus, eu consigo amar também aquele que é meu semelhante. Ora, porque se o próprio Deus se fez semelhante a mim para que eu pudesse tocá-lo e amá-lo, como eu não poderia amar também o meu próximo, que é assim como eu e Deus, tão materiais? Importa que nós compreendamos que o grande mistério da tal salvação de um tal Deus que é manifesto nas religiões cristãs, esta salvação, na verdade, se dá ao fato de eu compreender que a manifestação de Deus, embora seja espiritual, ela é tão material quanto a minha própria manifestação. Desta maneira, fica fácil compreender o amor de Deus, como diz em sua palavra bíblica, que Ele amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Somente aqueles que descobriram a essência dessa manifestação divina, de um Deus que é eterno e ao mesmo tempo se fez mortal, para poder ser achado pela humanidade, é que eu posso compreender verdadeiramente a essência dessa tal salvação. Pois que a salvação nada mais é de que elevar a minha condição material a uma condição imaterial, que na verdade não é imaterial. Porque a Bíblia, ela nos diz que há corpos terrestres e há corpos celestes. Mas a diferença entre um corpo e outro está na minha mentalidade a respeito de ambos. Pois se a minha consciência espiritual eleva-se para uma condição mais abrangente, eu vou compreender que mesmo na manifestação material da minha vida, existe uma essência que na verdade é espiritual. O que nós precisamos compreender é que tanto de um lado sombrio da vida, quanto de um lado mais iluminado, existe uma certa consciência. E no peso entre essas duas consciências está o poder de cada alma, de decidir entre o que é sombrio e o que é iluminado. De modo que mesmo estando eu em manifestação material, eu posso viver na iluminação daquilo que é imaterial. Mas uma coisa é certa, não há nenhum de nós que, podendo viver naquilo que é imaterial, desejará viver naquilo que é material. Toda essa balança entre material e imaterial se resume a uma só coisa. Deus se fez matéria para que eu pudesse encontrá-lo, para que então um dia eu pudesse me fazer imatéria, para que pudesse viver com Ele. Quando se diz que Cristo, sendo rico, tornou-se pobre para poder na sua pobreza Ele me enriquecer, disse que Ele tornou-se matéria para que por meio da minha aliança com Ele em matéria, Ele pudesse me conduzir pela sua influência para aquilo que é espiritual. Sabe por que existem tantas corrupções na vida? Porque toda tendência da religião falsa é fazer com que o homem tenha em seus lábios a vida de Deus, enquanto em sua consciência a vida da matéria. Entre carne e espírito existe uma briga, uma contenda, mas toda essa contenda se encerra quando você eleva a condição material para uma consciência daquilo que é espiritual. Amados, Deus está nos conduzindo, mas a menos que eu compreenda a materialização de Deus e desta materialização o seu fluir, eu permanecerei amando as coisas daqui, vivendo elas em essência e me tornando cada vez mais parecido com elas. De modo que a densidade da matéria assume a proporção na minha própria consciência e até consegue cauterizá-la. O grande efeito da salvação de Deus é quando eu descubro que a energia da vida que dele procede me transforma e me leva para perto dele. Um Deus que veio de lá para me encontrar, agora me leva daqui para viver com ele. Pense nisso e que Deus te abençoe.